Tudo bem? Tudo. Ainda na temática do milagre. Sou professor estadual, Caio. E tenho alguns alunos portadores de deficiências. Desde autismo, paralisia, Down, epiléticos, enfim. Lendo o Evangelho de Carreirinha e o livro de Atos, Caio, eu vejo que as curas acompanhavam o cotidiano de pregação do Evangelho. Não é tanto assim não, né? Não é tanto assim não. Acompanhava o dia a dia de Jesus. Mas não acompanhou o dia a dia de Paulo, de Pedro, disso, daquilo. Foi tão menos do que os crentes imaginam, que alguns estão registrados num período de 10 anos, por exemplo. De Atos dos Apóstolos, eu estou falando que ele mencionou Atos. Sim. De Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a Atos dos Apóstolos, capítulo 10, conversão de Paulo, aproximadamente 10 anos passaram. Então eu peço, conte quantos milagres foram dignos de registro ali, no livro de Atos. Houve alguns milagres, como dizia, Filipe foi a Samaria, pregou, orou e os doentes foram curados. Pedro, com o caso de Simão, que veio iludir o povo, e Pedro o confrontou com a palavra, também na região da Samaria, e houve milagres. Mas a gente não vê, são 10 anos. Quem lê ali o livro de Atos dos Apóstolos, sem atenção cronológica, fica pensando que era assim, ó, todo dia tem um coxo no templo curado, oh, aleluia! Prenderam o apóstolo, houve um terremoto, o cara não sabe quanto tempo durou, quais os intervalos. Não foi assim não, então houve e há. Por exemplo, no início do meu ministério com meu pai em Manaus, cotidianamente a gente via coisas extraordinárias acontecerem. Hoje em dia eu não vejo mais aquela incidência de milagres acontecerem, não é só aqui perto de mim não, é em lugar nenhum. Quando eu vejo esse Valdomiro dizendo que está curando, eu faço xixi. Porque aquilo ali é sugestão para fraco. Eu estou falando de milagre brabo. Há períodos, como foi no caso lá em Manaus, na década de 70, em que houve um derramamento do Espírito da palavra tão grande, tão sincero, tão não pentecostal, tão sem artificialidade, tão sem foguetórios, tão sem desglória, 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 tão sem indução, tão sem nada disso, tudo espontâneo, que aí eu vi o Espírito indo na frente, manifestando, confirmando a palavra, para uma geração inteira que ficou chocada. Mas isso não acontece o tempo todo. Por exemplo, em Jerusalém. Depois daquele período inicial em Jerusalém, nunca mais houve aquela fartura de milagres com o mesmo pessoal lá. Tiago lá, todo mundo lá, foi diminuindo. Como você vê no início do ministério de Paulo, foi uma intensidade enorme. Depois, devagar, foi diminuindo. Historicamente falando, para quem conhece a história e não acha que conheceu a Bíblia só porque leu um capítulo depois do outro sem intervalar, por isso quando eu leio aqui o Evangelho de Carreirinha, eu faço questão de botar a cronologia que separa um evento do outro, a geografia, foi tanto tempo depois. E em Jesus é mais fácil, porque só foram 3 anos e 3 meses. Aí é muito mais fácil você botar a cronologia. No livro de Atos você tem uma ideia do tempo, dos anos que correram. Então é só um parêntese para dizer que o que ele está introduzindo, que parece ser óbvio, não é tão óbvio assim. E aí? Vamos ver a pergunta dele? Eu acho que você já sacou. Caio, por que as curas milagrosas não ocorrem mais? Bom, eu não sou assim como você. Eu vejo ocorrendo. Não vejo ocorrendo com a profusão com a qual vocês acham que onde Deus está presente, curas acontecem. Mas curas acontecem. Curas que a gente considera milagrosas, acontecem. O tempo todo. Mas não são industriais. Você tem algum tipo de expectativa pentecostal no coração? Porque se você tem um treino
pentecostal, você tem um treino de vontade de ver curas em escala industrial, porque é isso que se ensina na esteira pentecostal. Aí ele segue assim: ô Caio, eu digo curas instantâneas, como vista aos cegos, paralíticos andarem. Em todo lugar onde a necessidade é maior, o milagre é mais frequente, brother. Tá com problema na vista, vai um oculista, cara. Ao invés de ficar pedindo cura para tua vista. Cura para cego era quando o cara ficava cego por remela nos olhos. Na antiguidade, nos dias de Jesus e antes e depois. O cara ficava cego por qualquer coisa. Conjuntivite crônica cegava algumas pessoas. Catarata. Catarata, o que tinha de cego de catarata? Ou tira com a pinça. E Jesus passava a mão no olho, a catarata ia embora. Hoje você vai, passa o laser, a catarata vai embora. Daqui a pouco haverá transplante de globo ocular. É só mais esperar um pouquinho mais que vai chegar lá. Sim, cara. Então o pessoal quer luxo, não quer cura. Cura é para necessidade humana. Não é para o capricho do pentecoscrente. Não é João Santanice. Não é marketing, como a maioria quer. E nem é para fortalecer o capricho do cara que ele chama de fé. Então não vai haver cura aonde há recursos. Aonde há recursos, o que Deus diz é vai e trabalha. Multiplicação de pães acontece para quem está com fome e não tem o que comer. Maná cai no deserto, lá diz o texto em Êxodo, enquanto eles andaram pelo deserto. No dia que eles puseram o pé na primeira fronteira aquosa, quando eles atravessaram o Jordão, onde tinha água, rios, ribeiros, diz lá o texto, o maná nunca mais caiu, porque agora era hora de trabalhar, de arar a terra, de ir à luta. Então esse papo de milagre é papo de preguiça, na maior parte das vezes, e de capricho pessoal. Você quer ver milagre acontecer? Vai trabalhar num campo de refugiados na Jordânia, no Líbano, na Grécia, na Macedônia hoje, aonde os médicos sem fronteiras estão presentes, mas tem mais gente morrendo do que socorro chegando. Aí você vê milagres extraordinários acontecerem, porque a necessidade está presente. Agora aqui entre nós, o cara tem plano de saúde, INSS, o SUS, médico e um monte de coisas, mas ele não quer se tratar, ele quer ir para uma campanha e quer dizer para ele mesmo que ele é o preferido de Deus, porque ele não precisou do SUS, nem do médico, nem do plano de saúde. Ele foi curado com méritos de santidade e piedade pessoal. Braulio, desculpa, no meio disso tudo tem mais maluquice do que sinceridade quando se trata dessas buscas de curas urbanas. Vai para uma tribo de índios, você vê curas até hoje acontecendo. Chega alguém com fé, ensina o indivíduo a responder com fé, você vê que ele tem fé para ser curado e a necessidade é total, não tem recurso. Ore que você vai ver frequentemente o inusitado explodir na tua cara. Agora essa fanfarrice, essas filas de milagrice que só servem para ser marketing de falso profeta, e você está pensando que a ausência de Deus tem a ver com o quê? Com a falta de fé das pessoinhas? Também. Mas, sobretudo, a ausência dessa manifestação, número 1, é porque não tem necessidade, e número 2, porque o que se evoca nessas curas, na maioria das vezes, é para validar poder de falso profeta, para continuar enganando gente, sociedade afora. Pelo amor de Deus, vamos cair na real, aprender a entender a Escritura. Que veio iludir o povo e Pedro o confrontou com a palavra.
também na região da Samaria, e houve milagres. Mas a gente não vê, são 10 anos. Quem lê ali o livro de Atos dos Apóstolos, sem atenção cronológica, fica pensando que era assim, ó, todo dia tem um coxo no templo curado, oh, aleluia! Prenderam o apóstolo, houve um terremoto, o cara não sabe quanto tempo durou, quais os intervalos. Não foi assim não, então houve e há. Por exemplo, no início do meu ministério com meu pai em Manaus, cotidianamente a gente via coisas extraordinárias acontecer. Hoje em dia eu não vejo mais aquela incidência de milagres acontecerem, não é só aqui perto de mim não, é em lugar nenhum. Quando eu vejo esse Valdomiro dizendo que está curando, eu faço xixi. Porque aquilo ali é sugestão para fraco. Eu estou falando de milagre brabo. Há períodos, como foi no caso lá em Manaus, na década de 70, em que houve um derramamento do Espírito da palavra tão grande, tão sincero, tão não pentecostal, tão sem artificialidade, tão sem foguetórios, tão sem desglória, 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 tão sem indução, tão sem nada disso, tudo espontâneo, que aí eu vi o Espírito indo na frente, manifestando, confirmando a palavra. Não é marketing, como a maioria quer, e nem é para fortalecer o capricho do cara que ele chama de fé. Então não vai haver cura aonde há recursos. Aonde há recursos, o que Deus diz é vai e trabalha. Multiplicação de pães acontece para quem está com fome e não tem o que comer. Maná cai no deserto, lá diz o texto em Êxodo, enquanto eles andaram pelo deserto. No dia que eles puseram o pé na primeira fronteira aquosa, quando eles atravessaram o Jordão, onde tinha água, rios, ribeiros, diz lá o texto, o maná nunca mais caiu, porque agora era hora de trabalhar, de arar a terra, de ir à luta. Então esse papo de milagre é papo de preguiça, na maior parte das vezes, e de capricho pessoal. Você quer ver milagre acontecer? Vai trabalhar num campo de refugiados na Jordânia, no Líbano, na Grécia, na Macedônia hoje, aonde os médicos sem fronteiras estão presentes, mas tem mais gente morrendo do que socorro chegando. Aí você vê milagres extraordinários acontecerem, porque a necessidade está presente. Agora aqui entre nós, o cara tem plano de saúde, INSS, o SUS, médico e um monte de coisas, mas ele não quer se tratar, ele quer ir para uma campanha e quer dizer... Tudo bem? Tudo. Ainda na temática do milagre. Sou professor estadual, Caio. E tem alguns alunos portadores de deficiências. Desde autismo, paralisia, Down, epiléticos, enfim. Lendo o Evangelho de Carreirinha e o livro de Atos, Caio, eu vejo que as curas acompanhavam o cotidiano de pregação do Evangelho. Não é tanto assim não, né? Não é tanto assim não. Acompanhava o dia a dia de Jesus. Tá. Mas não acompanhou o dia a dia de Paulo, de Pedro, disso, daquilo. Foi tão menos do que os crentes imaginam, que alguns estão registrados num período de 10 anos, por exemplo. De Atos dos Apóstolos, eu estou falando que ele mencionou Atos. Sim. De Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a Atos dos Apóstolos, capítulo 10, conversão de Paulo, aproximadamente 10 anos passaram. Então eu peço, conte quantos milagres foram dignos de registro ali, no livro de Atos. Houve alguns milagres, como dizia, Filipe foi a Samaria, pregou, orou e os doentes foram curados. Pedro, com o caso de Simão,
para uma geração inteira que ficou chocada. Mas isso não acontece o tempo todo. Por exemplo, em Jerusalém. Depois daquele período inicial em Jerusalém, nunca mais houve aquela fartura de milagres com o mesmo pessoal lá. Tiago lá, todo mundo lá, foi diminuindo. Como você vê no início do ministério de Paulo, foi uma intensidade enorme. Depois, devagar, foi diminuindo. Historicamente falando, para quem conhece a história e não acha que conheceu a Bíblia só porque leu um capítulo depois do outro sem intervalar, por isso quando eu leio aqui o Evangelho de Carreirinha, eu faço questão de botar a cronologia que separa um evento do outro, a geografia, foi tanto tempo depois. E em Jesus é mais fácil, porque só foram 3 anos e 3 meses. Aí é muito mais fácil você botar a cronologia. No livro de Atos, você tem uma ideia do tempo, dos anos que correram. Então é só um parêntese para dizer que o que ele está introduzindo, que parece ser óbvio, não é tão óbvio assim. E aí? Vamos ver a pergunta dele? Eu acho que você já sacou. Caio, por que as curas milagrosas não ocorrem mais? Bom, eu não sou assim como você. Eu vejo ocorrendo. Não vejo ocorrendo com a profusão com a qual vocês acham que onde Deus está presente, curas acontecem. Mas curas acontecem. Curas que a gente considera milagrosas acontecem o tempo todo, mas não são industriais. Você tem algum tipo de expectativa pentecostal no coração? Porque se você tem um treino pentecostal, você tem um treino de vontade de ver curas em escala industrial, porque é isso que se ensina na esteira pentecostal. Aí ele segue assim: ô Caio, eu digo curas instantâneas, como vista aos cegos, paralíticos andarem. Em todo lugar onde a necessidade é maior, o milagre é mais frequente, brother. Tá com problema na vista, vai um oculista, cara. Ao invés de ficar pedindo cura para tua vista, cura para cego, era quando o cara ficava cego por remela nos olhos. Na antiguidade, nos dias de Jesus e antes e depois. O cara ficava cego por qualquer coisa. Conjuntivite crônica cegava algumas pessoas. Catarata. Catarata, o que tinha de cego de catarata? Ou tira com a pinça. E Jesus passava a mão no olho, a catarata ia embora. Hoje você vai, passa o laser, a catarata vai embora. Daqui a pouco haverá transplante de globo ocular. É só mais esperar um pouquinho mais que vai chegar lá. Sim, cara. Então o pessoal quer luxo, não quer cura. Cura é para necessidade humana. Não é para o capricho do pentecoscrente. Não é João Santanice